Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas podcast. Eu sou a Gi. E eu sou a Leti. E hoje a gente vai conversar no episódio sobre exposição. Será que o que você está expondo para o mundo é exatamente o que você quer mostrar? Será que você também está conseguindo de forma efetiva mostrar para o mundo o que você quer mostrar? Acho que existe aí vários processos dessa parada de exposição, principalmente hoje por conta das redes sociais. Acho que a gente faz muito esse exercício e a gente entra um pouquinho em um processo de ficar pensando, será que eu tô preparada para mostrar? O que eu quero mostrar? Será que as pessoas estão vendo? O que as pessoas acham sobre mim? Então, eu acho legal, assim. E esse episódio, ele surgiu muito de um processo pessoal que a gente estava vivendo. E depois eu fui reparar que eu acabei vivendo também no ano de 2023, ano passado. Então, eu queria passar a palavra pra Gi, pra ela contar pra vocês. Foi um processo bem intenso, assim, porque eu tava tentando descobrir quem era a minha persona artística, assim. E de certa forma, eu só acreditava que eu poderia apresentar essa persona artística se eu apresentasse o que eu estava vivendo internamente para as pessoas. Mas era uma parte minha que só eu conhecia, que ninguém mais conhecia. E aí me fez chegar num lugar de caramba, como que as pessoas que eu mais amo não me conhecem de verdade? Porque eu acho que todos nós temos histórias em que a gente fica em anonimato, assim, que só a gente sabe que a gente tá passando, só a gente sabe qual foi aquele processo. E eu fiquei me questionando de fato, caramba, será que pra assumir minha persona artística, pra eu poder, sei lá, compor essas músicas, pra eu poder expor essas músicas, eu vou ter que contar quem foi agir por trás desse processo, sabe? Eu simplesmente vou colocar essa música e tá tudo bem. Então eu comecei a entrar um pouco em conflito na imagem que as pessoas tinham de mim e em todo o processo que eu tava vivendo internamente, que hoje eu já era outra pessoa e que se eu fosse me apresentar pro mundo, eu não conseguiria mais me apresentar da forma que eu era antes. Eu precisaria apresentar e colocar pro mundo tudo aquilo que eu sou hoje. Será que sim? Será que não? Mas eu cheguei nesse lugar conflitante. É engraçado como a gente quer contextualizar, né, também as coisas. A gente quer explicar como a gente saiu de A até B. Não sei, será que realmente é necessário, né? Mas quando a gente trouxe esse conflito que ela estava passando, esse processo, eu lembrei muito do ano passado, que eu passei por um processo que eu achei que era uma crise dos 20. E aí depois eu falei, não, é uma crise dos 30, porque eu tô quase com 30, eu com 26 anos. Mas é que eu vi que tava viralizada essa crise dos 20 no TikTok, e aí eu já não queria mais. Mas eu, de fato, entrei numa crise no sentido de que eu cheguei num momento que eu falava assim, gente, quem sou eu? E o que eu tô mostrando pro mundo? Depois, analisando muito profundamente esse momento, eu estava vivendo por uma turbulência emocional um pouco, em algumas questões, e eu estava sentindo muito que, externamente, o mundo estava vendo tudo aquilo. Parecia que o mundo estava muito escancarado para o mundo, as minhas turbulências emocionais, e eu tentei ir contornando elas com outras coisas externas. Porque eu fui muito por uma crise de identidade em questão da minha imagem. E foi muito surpreendente para mim chegar nesse lugar, porque eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim. Eu sempre fui muito segura de quem eu era internamente e do que eu passava externamente. E aí eu me encontrei nesse ponto em que eu falava, tá todo mundo vendo algo que eu não quero que as pessoas vejam. Não é isso que eu quero que as pessoas vejam sobre mim. E aí foi muito maluco, assim, porque, gente, o que eu gastei de dinheiro comprando roupa, vocês não têm noção. E o que eu mudei o meu cabelo, eu tinha o cabelo comprido, repicado, aí do nada eu peguei e meti um morena iluminada, que eu nunca gostei disso, e aí eu fiz. Aí depois eu peguei e cortei meu cabelo muito curto, e agora eu tô passando um produto porque eu quero que ele cresça de novo. Comprei um negócio de bambu, eu tipo, quero que meu cabelo cresça. As minhas roupas também, eu me encontrei num lugar em que eu não sabia mais como me vestir. Tipo, qual é o meu estilo? Quem sou eu? O que eu tô passando? Qual é essa roupa que eu tô usando? O que ela passa? Qual imagem ela passa? Eu entrei muito nessa questão da imagem, dessa exposição externa, vamos dizer assim, que eu fiquei um pouco bugada. E eu acredito que esse processo, isso acontece muito quando de fato a gente se perde um pouco internamente. Então, eu acredito que precisa muito desse alinhamento interno para a gente poder mostrar, pra gente poder, então, entender o que a gente quer mostrar pro externo, na verdade, sabe? Conforme você foi falando, eu fiquei, caramba, eu acho que eu passei um pouco pelo processo oposto, assim, porque a minha imagem sempre foi uma coisa que eu tava muito bem, assim, bem ok, sempre tive isso muito, muito firme, mas quem eu era
não era tão firme pra mim. Então, eu sentia que, de alguma forma, eu precisava apresentar, tipo, sabe? Passei por todo esse processo, agora eu encontrei a Giovana, tô enxergando ela, sabe? E aí, por isso, de certa forma, eu queria mostrar isso pro mundo, porque eu tava me encontrando. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que eu não tinha uma estrutura ainda, e eu acho que eu ainda não tenho uma estrutura de trazer tudo o que é a Giovana pro mundo, sabe? Essa nova Giovana, ou essa parte que tá mais viva em mim, assim. Mas é interessante você falar, né, que você sempre teve esse processo muito segura e conforme foi passando por esses processos, foi se desidentificando e foi se perdendo um pouco de si. E o meu foi o processo contrário, assim. Eu fugi tanto de mostrar o que eu era que, assim, eu não conseguia saber o que eu era, sabe? Sim, Em algum momento eu acho que a gente precisa dar um contorno pra gente entender, putz, isso aqui eu sou, isso aqui eu não sou. Porque se a gente ficar muito aberto, a gente não consegue se reconhecer em nada, né? sim. Então, eu acho que foi um pouco do meu processo por esse lado, assim. Agora eu tô achando que esse assunto é muito maluco. Porque ele pode ir pra vários lugares. A minha mente tá indo num lugar assim do. A gente não sabe de fato o que as pessoas acham sobre a gente, se a gente não perguntar. Então pode ser que a gente tá super achando que as pessoas elas estão enxergando uma coisa que elas não estão. Eu poderia super estar achando que tá todo mundo vendo as minhas dores e os meus processos. E tipo, meu Deus, tá todo mundo muito vendo, eu chorando. E na verdade, talvez ninguém tivesse vendo nada disso e tivesse com uma interpretação totalmente diferente daquilo que eu estava achando. Então, talvez as pessoas, realmente, talvez as pessoas já vejam essa Giovana que você é. Não, as pessoas têm que dizer pra gente. Digam. Mas eu acho que talvez seja esse lugar mais de assumir, né? Eu acho que quando a gente assume, de certa forma, é esse lugar do visto. Enquanto a gente fica tentando resistir, ou a gente não olha, ou a gente fica meio na dúvida, isso parece que é menos palpável pra gente, sabe? Eu acho que quando a gente assume e fala isso, a gente consegue ter esse lugar, entende? Um pouco mais de contorno, assim. Sim. Uma coisa que tem muito a ver com o nosso episódio é que é o sentido de que tá muito linkado com o meu processo, não sei se tá linkado um pouco com o seu, que a gente muitas vezes sabe muito bem exatamente quem a gente é e o que a gente quer. E aí a gente toma alguma decisão, ou a gente escolhe agir de alguma maneira. Quando a gente expõe isso, a gente abre para receber feedbacks. E aí, o momento em que a gente recebe feedbacks e a gente recebe algum comentário, alguma coisa do tipo, coloca em dúvida todo aquele nosso alinhamento pessoal e aquela nossa tomada de decisão. E o que isso tá linkado um pouco com o meu processo é que é o outro lado da moeda disso, que é eu sempre, né, falei, eu sempre tive muita certeza de quem eu era, quem eu sou, como que eu faço, o que eu mostro, etc. Só que eu comecei a olhar tanto as outras pessoas, eu entrei tanto num momento esquisito de comparação com outras pessoas, que eu queria reproduzir aquilo que as pessoas eram e aquilo que as pessoas faziam em mim. E aí eu me perdi justamente porque eu tava colocando dentro de mim e algo em mim que não era eu. E aí eu acabei me perdendo. Porque eu tava tentando reproduzir, tentando ser outras pessoas que não eu mesma. Então, essa coisa da rede social, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente entender, a gente filtrar o que a gente tá vendo, o que a gente absorve, pra gente ver o que de fato encaixa com a gente e quem de fato a gente é. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode escolher hobbies que de fato não tem nada a ver com a gente. Roupas, estilo de roupa pra mim é o mais. Porque, cara, o que tem de conta de Instagram, de moda e etc. E eu acho incrível o trabalho de todo mundo. Só que você tem que entender o que tem a ver com você. O que tem a ver comigo? Uma calça pantacura ou uma calça cargo? Eu não sei. Eu não tô entendendo. E aí eu acho que esse exercício de você ir experimentando e ir se descobrindo e vendo, ou às vezes até a forma de você se posicionar, o que você coloca nas redes sociais, qual o estilo de cabelo você quer, um corte de cabelo fica incrível numa pessoa que às vezes não vai ficar tão bem em você. E qual é o seu estilo de corte de cabelo? Então eu acho que tem que ter muito esse cuidado e essa consciência. Porque eu caí nesse lugar, assim, e eu fiquei muito surpresa, mas eu só percebi depois que eu já tinha gastado pra caramba com dinheiro comprando roupa. Aí a hora que eu cheguei no meu cabelo, que eu olhava meu cabelo, eu falava, mano, o que eu fiz? E foi uma questão, gente, de um mês pro outro. Foi muito rápido, eu mudei, pá, porque eu tava tentando entender qual cabelo eu queria. Só que eu tentei reproduzir coisas que não eram eu, sabe? Muito maluco, assim. E eu achei interessante quando você fala isso, né, de escolher o que postar, porque
de fato, tudo que a gente escolhe postar é um recorte da nossa vida, né? Não é o que a gente é integralmente. Às vezes a gente até olha o outro e fala, nossa, cara, olha aquela vida. Só que aquilo lá continua sendo só um recorte, né? Mas eu fiquei pensando nisso também no sentido de que, será que aquilo que eu vou expor pro mundo e que eu vou ser vista por aquilo, eu vou conseguir estar em mim com aquilo, mesmo que o outro me traga alguma coisa que, de certa forma, pode me desestruturar, porque eu ainda não estou internamente bem resolvida com isso? Que é o que você falou. Às vezes a gente tem que estar muito bem resolvida com aquele fato para expor, porque senão qualquer coisa que aconteça do externo pra gente, a gente se perde nisso, a gente não consegue ter a clareza do que a gente é, né? E quando... Isso foi super interessante, porque quando eu sempre tive o cabelo muito longo, e sempre foi muito uma questão pra mim. Corto o cabelo, não corto o cabelo? E as pessoas sempre falavam de um jeito do meu cabelo que eu achava, virava quase tipo um patrimônio, assim. E não que isso caiu como uma forma ruim, mas depois eu vi que boa parte dos processos que eu tava vendo internamente, eu não conseguia trazer pro mundo, pra minha imagem, porque eu tava apegada e com medo de como as pessoas receberiam se eu fizesse algo diferente, sabe? E aí eu cortei o cabelo, enfim, com essa cabeleireira que ela é maravilhosa, a Guê, no Rio de Janeiro e tal. E, assim, foi um mega processo, porque foi um corte às cegas, e aí cortou o cabelo bem mais curto do que era. E foi um processo, assim, de eu ter que realmente me enxergar diferente, sabe? Só que dentro de mim, eu já estava muito bem resolvida com o fato de que tudo aquilo que eu ia desapegar, todo aquele fio de cabelo que eu ia desapegar, tinha muita tristeza, tinha muita coisa que eu queria deixar aí e que esse meu lado feminino, que às vezes a gente fala, porque o cabelo é mais curto, é menos feminino, não sei o que lá. Esses tabus não cabiam mais pra mim, sabe? Então eu sabia que eu já podia me despedir de tudo isso porque o meu lado feminino tá comigo, eu carrego, e eu acho que, enfim, tem várias pautas que podem sair disso complexas, mas nem é o foco. Mas quando acabou viralizando esse vídeo, as pessoas começaram a falar, porque, nossa, foi o pior corte de cabelo que eu já vi na vida. Eu fiquei tão assustada com a forma como eu fui afetada por aquilo, sendo que no momento em que eu cortei, eu tava me sentindo super bem, super feliz com essa decisão, sabe? Super bem decidida, super bem resolvida com a minha imagem. E o fato da pessoa ter falado algo pra mim, eu comecei a falar, caramba, eu tô horrível, será que eu tô feia? Será que... E sendo que era uma coisa que eu nunca nem tinha vivido dessa maneira, nessa intensidade, sabe? Sim. Então também como que as pessoas afetam a maneira como a gente mesmo se vê, sabe? Como a gente deixa com que alguém tenha esse poder de influência sobre nós. Sim, eu acho esse ponto extremamente interessante. Acredito que a gente falou um pouco dele em um dos episódios. Quando a gente falou no episódio de conquistas e fracassos, a gente abriu algumas vulnerabilidades que a gente está vivendo em relação ao podcast. E o que a gente está fazendo aqui é extremamente uma exposição. Total. E a gente falou um pouco sobre isso. A gente está alinhada sobre quais são as potencialidades de cada uma. E eu sei quais são muito as minhas qualidades. E a hora que me vem um feedback, eu olho e eu falo, cara, parece que tudo cai por terra, assim. Ou parece que aquilo intensifica e uma vez que eu tô sendo validado, então tá bom. Então eu sou isso daí mesmo. É engraçado realmente o como a gente dá um poder muito grande pro externo, né? E pra validação externa e pro comentário externo. E aí eu vou puxar um gancho no sentido de que será que a gente não é mesmo um pouco o que é validado externamente? Porque as pessoas dizem que eu sou muito extrovertida. Será que eu, de fato, me sinto essa pessoa extrovertida? Ou será que eu acho que eu sou extrovertida só porque dizem que eu sou extrovertida? Eu trouxe extrovertida como um exemplo, tá? Então, nesse sentido, será que o que a gente interpreta do que a gente é só o que a gente sente? Ou é uma mistura do que a gente sente e do que as pessoas dizem? Porque quais que são as coisas que você diz sobre você? Da onde você tirou essa conclusão? Do teu sentimento ou do que as pessoas já te falaram? Maluco super, isso, né? Super. Tô aqui pensando sobre isso. A minha cabeça tá fritando. Total. Porque então o que de fato eu sou? Né? Não, e eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente só consegue ser vista e se ver pelo outro. Sim. Porque tem alguém que tá nos olhando. Aí a gente porque se fosse só a gente com a gente mesmo, como é que a gente saberia? Né? Tipo, como é que a gente tem um parâmetro? Precisa existir eu e o outro para que a gente possa ser vista, né? Porque senão, como que a gente... De fato, não tem como. E aí precisa de um exercício muito grande, então,
para entender e filtrar essas críticas, vamos dizer assim. Sim. Porque se a gente existe de acordo com o outro também, se o outro tá falando essas coisas negativas, o que será? O que será que vale aqui? Será que isso daqui encaixa? Será que isso aqui não encaixa? É que eu sinto que as redes sociais, elas vão para um lado um pouco maldoso, um pouco. Não sei como que as pessoas perdem tanto tempo fazendo tantos comentários ruins, assim. Eu não tenho esse tempo, sinceramente. Eu não tenho também essa vontade. Não tem nada a ver comigo isso, enfim. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com o que a gente deixa externamente entrar. Porque você disse isso, né, Cara, eu fiquei extremamente atingida com o que as pessoas falaram. A gente tem que ter muita inteligência em relação a isso, sabe? Filtrar mesmo, né? Filtrar bastante. Sim. E eu acho que tem uma parte que é... As pessoas nos veem também com aquilo que, de certa forma, elas se relacionam. Então, sei lá, eu vou te ver com determinados atributos porque ou eu tenho esses atributos ou porque eu me relaciono com pessoas que também têm esse atributo e em algum momento eu identifiquei, eu me relacionei com ele. Porque não tem como a gente enxergar algo no outro se a gente não tem ou se a gente não desenvolveu aquilo, sabe? Então, eu acho que tem um pouco desse lugar de que o outro vai enxergar a gente pela perspectiva de vivência dele também. Sim, faz muito sentido o que você está falando, porque só para parafrasear exatamente esse ponto que eu acho super interessante, a gente vai enxergar no outro tudo aquilo que existe como conhecimento no nosso mundo. Se eu não vou conseguir te dar uma característica que eu nem sei que existe. Que eu nem sei dar nome, né? Nem sei dar nome. Então, às vezes, não é que a gente até tenha, mas a gente conhece, a gente só vai saber falar de tudo aquilo que a gente conhece. Acho um ponto bem interessante também. O que eu queria falar um pouco, trazer, é em relação a essa sustentação da exposição, né? Porque aqui a gente falou um pouco sobre o medo de se expor, não saber exatamente o que expor, como expor, etc. Beleza, você se encontrou, você sabe o que você quer expor, você está preparado para isso. E essa ação da exposição e essa sustentação, essa coragem. Eu sinto que eu tenho uma facilidade com isso, nesse sentido, muito por conta do teatro, né? Eu faço teatro desde 2012, então fazem 12 anos que eu faço teatro. E eu falei pra Gi, era um ponto, uma habilidade que eu tinha desde criança. Então, você vê vídeo meu de criança, eu já era essa pessoa de falar, de brincar, de me expor, de ir lá com essa ação, assim. E quando eu entrei no teatro, eu acredito que isso intensificou muito. E a forma também como eu fui criada pelos meus pais também intensificou ainda mais. Então, eu me sinto muito corajosa nessa questão da exposição. Pô, precisa falar em público, vai lá, eu tô falando. Em 5 minutos eu já tô lá. Ai, precisa gravar alguma coisa, eu já vou lá e eu também já tô gravando. E eu acredito que o teatro, ele me deu, junto com essa criação muito dos meus pais, ele me deu essa... Eu não tenho medo de errar. E eu acredito que isso na exposição é muito forte. Total. Porque se você tem medo de errar, logo você não faz. Você simplesmente vai ficar com medo o tempo todo de errar, você vai paralisar. E eu não tenho real medo de errar. Em nenhuma área da minha vida. Se eu falar alguma coisa errada, aqui no podcast o tempo todo eu me conserto. Quando eu tô te contando alguma história e eu sem querer, mentir, sem querer eu falar, não, minto, viajei, falei uma coisa errada. Eu não tenho medo de errar. Se eu fizer alguma coisa errada no trabalho ou com alguma ação, eu vou simplesmente ir lá e falar, desculpa, eu fiz isso daqui errado, eu comi bola. Eu tenho essa coragem e essa libertação do medo de errar, e isso é um grande privilégio, eu acho. E foi algo que realmente o teatro me ensinou muito, porque no teatro você é permitido a errar, e se você errar, você vai improvisar. Você vai ter que dar um jeito de resolver aquela situação. Então, esse manejo, isso foi extremamente importante para mim, e eu consegui aplicar isso em várias outras áreas da minha vida. Essa libertação do medo de errar. E a outra coisa também que o teatro me ensinou muito foi a questão da convicção, que está muito linkado com o medo de errar. Estou um pouco insegura, mas tudo que eu preciso fazer com convicção, porque eu preciso que as pessoas acreditem em mim. Então, eu vou falar convicta. Eu vou editar da melhor forma possível. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer da melhor forma possível. Tudo eu faço com muita convicção, porque eu tô acreditando naquilo que eu tô fazendo. Por mais que eu tenha um pouquinho de medo, por mais que eu tenha um pouquinho de segurança, de alguma forma, a hora que eu vou fazer,
eu tenho que fazer com convicção. Porque, por exemplo, no palco, antes de entrar no palco, você tá com uma ansiedade, tipo, uma borboleta no estômago imensa. E a hora que você for entrar no palco, você vai ter que entrar com convicção. Porque você precisa fazer aquilo, você precisa interpretar aquele texto, você precisa entregar aquela cena. E então você chegar com aquela convicção pro público te entender e o público acreditar naquilo que você tá passando, ele também te dá um embasamento muito grande. Então eu acredito que essa libertação do medo de errar e essa convicção na hora da exposição, eles são muito bom. E eles te preparam e eles te trazem esse lugar de segurança e autoconfiança mesmo, sabe? Total, eu acho isso maravilhoso. E quando você fala nessa questão do erro, né? Eu acho isso bonito, porque, no fundo, você consegue arrumar o trajeto antes. Porque a pessoa que vai, faz uma vez e vê que aquilo não é ela ou que não se reconhece, você fala, putz, eu não posso falhar, porque é como se aquilo é a única coisa que você pode apresentar sobre você. Sabe? Como se você tivesse que tirar 10 e ponto, acabou. Só que não, a gente é uma construção. A gente não é uma coisa pronta, determinada e certa, né? Então, essa questão de você ter esse relacionamento diferente com o erro, acho que te permite também recalcular a rota e falar, cara, isso aqui não é Letícia, isso aqui... E se apropriando mais rápido do que você é e tornando isso uma coisa menos violenta a nível de exposição. Porque se você faz alguma coisa e você fala, caramba, nossa, não, é horrível e tal, você não quer mais. E você vai lá, faz. Tá, tudo bem, não tá muito legal isso aqui. Vou de novo? Fica uma coisa natural, fica uma coisa leve, sabe? Porque eu sinto que é isso, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer que seja o exercício no palco, eu boto uma pressão naquilo de execução, de ser aquilo tudo que eu quero que seja, que eu não consigo fazer nada, literalmente, assim. E aí, eu prefiro não fazer do que fazer, né? Que é o que você falou um pouco desse lugar de paralisar. Então, eu acho que o fato de você estar exercitando esse lugar do erro te abre muitas portas, inclusive para você se relacionar melhor com essa autoconfiança, para essa questão da convicção nascer, brotar de você e você sustentar também. É porque é muito rico você saber quem você é no erro também. É muito rico você saber também quem você é no medo, na insegurança. Então, é simplesmente uma questão de experimentação. Você tá se experimentando na vida. Tipo, o que tem mais de legal nisso? Quer dizer, o que tem mais legal do que isso, sabe? Você se experimentar. Pô, quem sou eu nesse medo? Quem sou eu nessa situação? Quem sou eu nesse lugar de pressão? Quem sou eu? Como que eu lido? O que eu sinto? O que eu faço? Como que eu vou sair dessa situação? Então, eu acho que é só um presente, assim, de você se experimentar. E o que é a vida se você não tentar essas diferentes formas e essas diferentes você nessas diferentes situações, sabe? Então, acho que vai muito pra esse lugar, assim. Super. O que eu queria falar também, não sei se tem algum outro ponto, tá? O que eu queria falar é um pouco dessa exposição até demais. Porque eu sinto que eu tenho tanta facilidade de me expor que às vezes eu acabo me expondo um pouco demais. E eu preciso tomar cuidado até pra isso. Porque pra mim é tão fácil. É tão fácil ir lá falar, é tão fácil ir lá e abrir as coisas, que eu acabo sendo um livro aberto até demais, porque às vezes o que eu gostaria, que foi um pouco o que eu trouxe no meu processo, de que eu sentia que as pessoas estavam vendo demais as minhas dores. Será que eu estava abrindo demais até pra, às vezes para pessoas ou de uma maneira que eu não gostaria tanto que as pessoas vissem? As redes sociais existe isso, né, de que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas só mostram um recorte da vida social, da rede social e o que é bom. E, pô, se a pessoa tá realmente escolhendo só mostrar aquilo, é porque às vezes ela tá se protegendo também. Sim. Né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, nesse sentido de que a gente tem que só simplesmente ter a consciência de que nas redes sociais as pessoas mostram o que elas querem mostrar. E geralmente são as partes boas. A gente não precisa condenar as pessoas por elas não mostrarem as dores, porque, pô, também ela não precisa, sabe? É um processo dela. Porque também há um momento em que você se expõe, você abre um lugar do que as pessoas podem retornar. Se você tá expondo, é porque você quer um retorno. A gente tá aqui fazendo podcast porque a gente quer uma troca. A gente quer um retorno. A gente tá dando diálogo, a gente tá dando espaço para essas pessoas continuarem a conversa. É a mesma coisa do eu te chamei para conversar sobre um assunto. Eu não vou querer que você responda nada sobre isso? Então é esse sentido do a gente tá escolhendo o que a gente posta nas redes sociais
E a gente também tá escolhendo o que a gente não posta, porque tem coisas que a gente só simplesmente também não quer dar muito palco pras pessoas. Super. Voltando um pouquinho para aquilo que eu falei da gente se experimentando nas situações, queria linkar um pouco isso com o seu projeto, com o seu processo pessoal que você comentou, de você querer mostrar a Giovana artista, né? E eu sinto que muitas vezes a gente só quer expor para o mundo e para as pessoas uma vez que a gente estiver 100% preparado. Então, eu me preparei, eu tô com um plano inteiro, eu vou fazer isso, agora eu vou de uma vez, vum! Como se fosse uma onda muito forte vindo, sabe? Então, eu sinto muito isso nesse processo de preparar tudo, sendo que um primeiro passo ele precisa ser feito. Total. E muitas vezes uma primeira experimentação, porque é nesse processo, nesse caminhar que você também vai se entendendo como artista, sabe? Eu acho isso maravilhoso, até porque o meu psicanalista, ele me traz muito isso, assim, né? Não tem como você preparar um omelete sem você quebrar o ovo. E às vezes eu fico, gente, é tão real isso, assim, porque tem tantas coisas antes, eu acho que nunca, verdadeiramente, a gente vai conseguir apresentar 100% do artista que a gente é. E aqui, a gente tava até falando, mas que não é só a Giovana, né, artista, Giovana cantora, ou que quer que eu queira expor e que eu queira apresentar para o mundo, porque é essa versão minha que eu quero viver. Mas é nas pequenas coisas, na Giovana que gosta de escrever poemas e que já vive isso, que já tem isso pronto e que poderia estar mostrando isso para o mundo e não tá. Né? E eu também não sei dizer o porquê que eu não tô mostrando. Mas assim, tipo, tem esse exercício de fazer e se relacionar com esse lugar. Um pouco, eu acho que tem a ver um pouco também com esse lugar da perfeição, né? Eu só quero mostrar quando eu tiver boa o suficiente com relação a todo mundo que tem hoje no mundo, né? Se eu for olhar e falar, cara, eu só vou começar a cantar quando, tipo, eu tiver maravilhosa vocalmente, com uma técnica surreal, eu nunca vou começar. Porque as pessoas começaram com o básico. As pessoas começaram... Eu fiquei chocada de verdade, porque eu fiz um processo com uma professora de Floripa do canto intuitivo. No momento em que eu tive a questão do pólipo e que eu comecei a me relacionar com a minha voz de uma forma diferente. E eu vi um vídeo que ela mostrou do Ed Sheeran, tipo, uma das primeiras vezes que ele cantou. E eu falei, caramba, se esse cara, que é esse artista dessa forma agora, começou daquela forma... Tipo, todo mundo pode, sabe? Até porque é isso, assim, o canto é muita musculatura, é muita voz, é muito treino. E tudo na vida é esse treino. Tudo na vida é esse lugar que você tá falando de experimentação. E a vida só acontece na experimentação. A gente já falou um pouco disso também, né? Porque às vezes a gente fica ensaiando tanto e a gente deixa de viver esse artista, ou o que quer que seja, nas pequenas coisas do dia a dia, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente pensa a vida, como a gente pensa um vídeo, um conteúdo, qualquer que seja a coisa, né? Então, eu acho que, de fato, a vida acontece nessa experimentação. Né? A gente vai se aperfeiçoando no caminho. Exato. E é engraçado, porque de fato a gente só quer se expor quando a gente estiver 100% preparado. E não vai ser assim. Eu tenho muito isso com relação a algumas pessoas que falam assim, pô, você tem muita facilidade em gravar vídeo. E, total. Nossa, a hora que você pega o vídeo, você grava muito fácil e tal. Gente, é tentativa e erro. E vocês... Quando você gravar o seu primeiro vídeo, vai ser extremamente desconfortável. Quando você gravar o segundo vídeo, vai ser um pouquinho menos. E depois vai ser um pouquinho menos. E você precisa ir começando a gravar. E essa exposição, ela vai sendo com o tempo. Então, esse aperfeiçoamento, ele vai sendo com o tempo, justamente nesse sentido do exercício, sabe? Não vai ter uma coisa que do nada... eu quero melhorar a minha fala, eu quero falar em público. Você não vai do nada simplesmente chegar lá e mandar super bem na comunicação e sem medo de falar em público se você não fizer testes. Você precisa ir tentando, você precisa ir experimentando, você precisa ensaiar, você precisa pensar todas as 20 mil possibilidades que existem dentro daquele cenário, sabe? Pra você de fato aí se expor. Só que você não vai chegar se expondo já como um uau. Você vai se expor e você vai crescendo. É a mesma coisa que a gente já falou também de hobby. Você não vai do nada ser ótimo naquele hobby. Você vai melhorando com o tempo. Você vai começar ruim. Então, na sua exposição, você não vai começar já do lugar que você quer começar. E, pô, imagina também que chato que seria. Total. Porque, e aí? Onde você vai chegar? Você já chegou? Você já se expor, já começou, já no lugar, pá!
Aí depois você vai olhar aquilo 5 anos depois e vai falar que legal, continue exatamente no mesmo lugar. Que sem graça, sabe, também? E eu acho que tem um ponto que é também se dessensibilizar um pouco daquilo que você tem muito engessado sobre você e dessensibilizar também aquilo que o outro pode trazer sobre você. Então, assim, é tanto externo quanto interno. Você ter meio que esse seu eu mais guardado mesmo, para que isso não seja afetado a ponto de você se perder nesse meio do caminho, sabe? Então, é tipo, protejo esse lugar sagrado meu do externo e de mim mesmo. Porque, às vezes, é mais importante a gente se proteger de nós mesmos. Porque nós, muitas vezes, barramos com que a gente viva todas as experiências que a gente pode viver. A gente acha que muitas vezes é o outro. Mas o outro é só um reflexo de uma parte do que a gente é pra gente mesmo. Muitas vezes o maior crítico somos nós mesmos. Sim. Então, não é que eu não tô postando porque o outro vai falar alguma coisa. Não, é porque eu tô reclamando. Eu tô achando isso aqui horroroso. Porque eu acho que é um pouco desse lugar de que às vezes a gente expõe com muito medo de como a pessoa vai reagir, mas a pessoa tá pouco se lixando. Tanto faz o que a gente tá fazendo. Sim. A gente acha que o outro tá, nossa, porque ele vai me julgar, ele vai... E talvez não, talvez ele vai olhar e falar, tá bom, legal, ou desinteressante, ou sei lá. Mas é muito menor o que o outro pensa sobre nós do que o que a gente pensa sobre nós mesmos. Eu acho que o peso é muito maior. Claro, vai ter o julgamento, vai ter... Mas isso é uma coisa de todos nós humanos. Se a gente falar, eu não julgo, ou eu não interpreto algo quando eu vejo alguma coisa que o outro fez ou expôs, é mentira, porque a gente vai fazer isso o tempo inteiro. Mas qual é a voz que realmente fica com a gente? Né? O que a gente leva dessa questão da exposição? Qual que é a voz que fica gritando quando a gente faz ou deixa de fazer? Porque normalmente a voz que grita mais é quando eu deixo de fazer algo. Que é aquela voz que fala, pô, por que você não fez aquilo que você queria fazer? Sabe? Porque quando eu faço, eu tenho pelo menos tipo, eu vou conseguir olhar pra situação e falar, cara, eu fiz. Isso aqui não ficou tão legal, mas isso aqui foi maneiro, porque eu já comecei a exercitar esse lugar. Agora, se eu não faço, eu não tenho como ter nada pra poder falar que eu fiz, sabe? Então, eu acho que é isso, assim... A nossa vida não é tudo isso a ponto da gente também achar que as pessoas vão estar vivendo pra julgar e pra falar de nós, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar que as pessoas não pensam tanto assim na gente. É que, de fato, tudo a gente acha, de novo, a gente acha que a gente é o centro do mundo e a gente acha que tá todo mundo pensando e falando na gente. E, tipo, a pessoa, ela só vai lembrar que você existe às vezes quando ela te vê e vai falar, nossa, meu Deus, oi, tudo bem? Então, a gente lembrar um pouco sobre isso também. A gente fica com tanto medo de fazer tantas coisas e se expor, porque a gente julga que as pessoas vão ficar pensando e falando. E às vezes, cara, vai ser uma pincelada ou a pessoa não vai achar nada também, sabe? Tudo bem se a pessoa não gostar ou se a pessoa falar algo... A gente vai aprender a lidar com exatamente. Isso. Até uma hora que a gente vai ficar bom, né? E lembrar que também, gente, é difícil você agradar todo mundo. Totalmente. E a gente aprendeu isso no primeiro episódio do podcast. Porque no primeiro episódio do podcast eu saí pedindo feedback pro mundo. E a gente ficou louca, completamente louca. E aí eu fiquei maluca, eu falei, por que eu pedi feedback pra todo mundo? Porque também são muitas pessoas diferentes vendo o mesmo conteúdo e tem pessoas que vão amar e tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão odiar. Não tem como a gente agradar a todo mundo. E eu queria trazer um fato aqui, porque a gente falou muito numa questão da exposição, no sentido do querer se expor. E eu sinto que existe um lado de que também não existe como você não se expor. E você tem que pensar um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas, e eu acredito que pessoas um pouco mais tímidas, talvez, tenham muito esse receio e eu não quero me expor, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero... Em muitos momentos da vida... Você vai ter que se expor. Sim. Você vai ter que e se expor no sentido no trabalho. Você vai ter que falar alguma coisa. Você vai ter que se expor de você pedir alguma coisa. Exato. De você ir atrás de alguma coisa que você quer. Não tem como você não se expor. A todo momento você está sendo exposto. E isso não quer dizer que as pessoas estão super reparando em você e tem 20 mil câmeras. Mas é só porque existe o se expor. O que as pessoas estão vendo. E existe o se expor, o que você sente que é um exercício de exposição. Então,
o que você sente que é um exercício de exposição, às vezes não tá chamando tanto assim a atenção das pessoas. A ponto de você se colocar tanto dentro de um casulo, sabe? Total. Faz sentido isso, assim? Faz muito Porque eu acho sentido. que muitas pessoas tímidas ficam muito angustiadas, sendo que, calma, tá todo mundo se expondo o tempo todo também. Todo mundo Não, tem que falar, sabe? Eu acho que faz muito sentido, porque pra mim, assim, eu sempre tive dificuldade de ligar pra pedir uma pizza. Pra mim era o fim do mundo. Sempre foi o fim do mundo. Tirar dúvida era horroroso. Assim, muito ruim. E até esses dias eu tava ouvindo a aula do Wesley, que é um professor que eu tenho, e eu acho ele impecável. E ele falou muito isso desse lugar de dessensibilizar. E ele falou, por exemplo, você vai, sei lá, vai no mercado, pergunta alguma coisa. Não é que você precisa perguntar, mas pergunta. Porque conforme você for perguntando, isso vai ficar mais tranquilo pra você. Você vai ver que tanto faz. Ninguém tá, tipo, te analisando, entendeu? Porque o que eu sinto é que muitas vezes, como eu me analiso muito, eu sempre acho que as pessoas também estão me analisando o tempo inteiro. E na verdade, não. Ninguém tá me analisando, sabe? E da mesma forma que eu recebo as pessoas ou que eu vejo as pessoas também me veem, sabe? Todo mundo é humano, todo mundo entende que a gente é passível de falhas e que a gente tem esse exercício pra poder se colocar pro mundo, né? Mas eu acho que tem muito isso, assim, conforme eu fui me relacionando melhor com esse lugar, de poder fazer essas coisas básicas, de às vezes ter que realmente levantar e falar, putz, eu não entendi isso. Ou tô no meio da rua e falo, então, pra onde é tal rua? Eu não gostaria de perguntar, mas eu fazer isso me coloca num lugar diferente do que eu sempre fui e que também faz com que esse lugar seja menos tão assustador, assim, tão desconfortável, tão ruim. Porque senão é isso. Ah, tá bom, me expus, vi que não gostei, vi que é ruim, vi que é desconfortável. E é a partir do momento em que eu passo a não me expor mais, porque eu, sei lá, sinto que eu tenho esse alívio, eu não vou mais querer me expor. E aí depois é horroroso, porque você não vive também, né? Assim, eu sinto que muitas vezes eu perdi o timing dessa exposição, sabe? Eu perdi o timing de falar alguma coisa. Às vezes eu tô num grupo com pessoas e eu quero muito falar alguma coisa. E aí eu fico nesse tempo de tipo, tá, quando a coragem vai vir? Quando que eu vou? E quando eu vejo, já passou o momento de eu falar. E eu falo, tipo, que droga, tipo, eu não vou falar agora, sabe? E ao mesmo tempo eu fico presa dentro de mim, sabe? E por quê? Sendo que, tipo, as pessoas iam falar, que droga, tipo, qualquer coisa, sabe, Gi? Pode falar, tipo. E muitas pessoas, às vezes, querem essa contribuição, tipo, querem ver o que a gente tem pra falar. Mas durante muito tempo, pra mim, isso foi um absurdo. Tipo, eu não conseguia falar em grupos. Sim. Sabe? O não que eu conseguia senti aqui é que, pra você, parece que aquele segundo vai demorar uma eternidade. E a gente precisa lembrar que pro outro vai ser só realmente 5 segundos. Então, você parar pra fazer uma pergunta, pro outro aquilo não é nada. Total. E é interessante ver como para cada um é uma questão, né? Para você aquilo vai ser uma coisa muito grande. Só que se você também pensar que pro outro aquilo vai ser nada, talvez isso fique mais fácil para você. Então é isso que você falou, num comentário em grupo, ia ser só mais um comentário igual qualquer outra pessoa. E aí, pra você, tipo, meu Deus, eu preciso ser muito cirúrgica nesse comentário. Só que pra todo mundo, tá todo mundo, tipo, tá legal, haha, que engraçado. Então é a gente trazer esse exercício de que às vezes vai ser só um nada pra outra pessoa. E aí acho que isso ameniza um pouco, sabe? Sim. E eu acho que justamente esse medo de errar. Você falou de perguntas, gente, esses dias. Eu já falei, né? Comecei a fazer aula de beach tênis. Aí sabe a pergunta que eu perguntei pro professor? Eu não sei se eu falei isso em outro episódio. Eu falei assim, ó. se a bola cair no meu lado da quadra, é ponto pra outra pessoa? Aí, tipo, juro, ele e todas as outras pessoas olharam pra mim assim, falaram: você tá fazendo aula de beach tênis mesmo? Eu falei, então, gente, vocês vejam bem que eu comecei a fazer aula de beach tênis sem saber literalmente das regras. É que geralmente um jogo, como é que fala? Um esporte que tem uma rede no meio, pra você fazer ponto, tem que necessariamente cair do outro lado da quadra. Então, se cair do seu lado da quadra, sim, é ponto pra outra pessoa. E aí eu, tipo... Só que é engraçado que aquilo não me deixou desconfortável. Porque eu acho que é nesse lugar que eu falei que eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo... E assumi. Eu olhei e falei assim, gente, realmente, que pergunta mais idiota. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu nem teria feito essa pergunta, sabe?
Mas é gostoso também quando você deixa leve esses lugares desconfortáveis. Porque poderia ter virado o fim da picada pra mim. Poderia ter virado uma sessão de terapia e só simplesmente, tipo, meu Deus, que pergunta mais idiota. E de deixar leve também. Não se colocar num lugar de, nossa, que erro, que crime. Que também, né? Nossa, que crime. Se eu fizesse dessa situação um processo tão grande, tipo, pra quê? Pra quê? É uma coisa tão pequena. Eu acho que esse lugar de ser um pouco mais divertido, né? Mais leve mesmo, assim, menos seriedade, com menos densidade, assim. E como se fosse um personagem. Você tá se relacionando com um novo personagem, tá conhecendo esse personagem. E tá tudo bem, né? A gente tem vários personagens dentro de nós. E acho que até isso, assim, no caminho do artista... Eu tô indo pra 7ª semana. Gente, vocês estão me acompanhando aqui nesse caminho. Tá, porque eu acho incrível todo episódio. E aí teve um terceiro episódio que você falou e você falou assim, não sei se eu já falei sobre isso, e eu, tipo, na minha cabeça, já, amiga. Então, e tem sido interessante, porque parece que cada semana que passa vai caindo algumas camadas minhas. E aí eu consigo me enxergar de uma outra forma e eu falo, gente, será que eu tô meio maluca, assim? É a mesma coisa que acontece um pouco na minha análise. Tem horas que eu começo a entrar em uns conflitos, mas é porque, de fato, eu tô vasculhando, eu tô tirando muitas coisas. Então, a gente tem essa dificuldade de se reconhecer nessa nova versão, né? Então, se era uma pessoa que, pô, não ligava pra pedir uma pizza. Hoje em dia eu tô fazendo um podcast. É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Tipo, é muita coisa. E, no fundo, eu acho que é isso um pouco. Tem uma frase do meu processo de análise que eu também amo. Inclusive, em breve esse vídeo sairá. Que é... A gente fica esperando um acontecimento tão grande da nossa vida e a gente se esquece de ver que a gente está acontecendo aos poucos. Então, vou puxar aqui o que a gente estava conversando antes, né? Que você falou um pouco disso. Eu tenho medo. E a gente também tem esse medo aqui, né? A gente acredita, por isso que a gente começou esse projeto aqui, que a gente tem um potencial grande de trabalhar com essa questão da comunicação, de trazer pautas interessantes e tudo mais. E na nossa missão, assim, no propósito que a gente tem com esse espaço. Mas que a gente também tem medo de não chegar nesse lugar, né? Só que ao mesmo tempo a gente esquece de ver que tá acontecendo. Sim. Sabe? Tipo, sei lá, meses atrás, a gente não tinha microfone. A gente não tinha conversas, a gente não tinha temas. E hoje em dia a gente tá aqui sentado todo final de semana, gravando e exercitando e trabalhando e melhorando a oratória e não sei o que lá. E, ai, nossa, não gostei disso. Tá acontecendo, sabe? As coisas estão acontecendo. E não tem como a gente já chegar e ter um podcast super excelente, sendo que a gente não começou a gente tem que começar de algum lugar, sabe? Sim. Então, eu acho que o fato da gente pensar que a gente tá acontecendo aos poucos e olhar mesmo e relembrar quais são as coisas que mostram pra gente que a gente tá acontecendo é muito importante pra gente não invalidar e não bloquear com que esse processo continue acontecendo. Sim. Sabe? Porque senão a gente pode simplesmente deixar com que isso termine, assim, sabe? A gente pausa todo o processo. Muito, muito em relação, né? Essa sua fala tá muito relacionada com o nosso episódio de conquistas e fracassos. Que, aliás, está excelente. Se você não escutou, você vai lá escutar. E o que eu sinto disso que você falou, dessa sua fala, uma vez a minha mãe falou isso pra mim. E eu era muito pequenininha mesmo, assim, faz anos esse processo, isso que eu vivi. E eu falava assim, ai mãe, mas é porque eu não sinto que eu tô bonita. E aí eu vejo as outras pessoas e as outras pessoas estão muito bonitas. Aí ela falou assim, Letícia, se você andasse com um espelho na frente de você o tempo todo, você ia se enxergar. Mas é porque você não consegue se enxergar, porque você tá no seu corpo. Você está enxergando as outras pessoas. Então, pelo fato de você ficar enxergando as outras pessoas, mas você não se enxerga, você não acha que você tá bonita. Porque você tá vendo que outras pessoas estão e você não tá. E eu era muito pequena, gente, acho que eu tinha uns 11 anos isso, sabe? Eu tava começando a ir pra essas festinhas e eu falava dessas coisas pra minha mãe. E foi muito interessante, porque isso me marcou muito, e isso ficou muito em mim. A gente tá o tempo todo olhando a vida das outras pessoas e as conquistas das outras pessoas e a exposição das outras pessoas. A gente não fica também... A gente não tem os olhos das outras pessoas pra ver o que as pessoas estão vendo. E entra muito de quando a gente tá vivendo por algum processo e a gente já se falou uma pela outra. Amiga, eu queria que você se visse da forma como eu te vejo. Porque é de uma maneira linda. Só que você só simplesmente não consegue entrar aqui no meu olho. Então, eu acho isso super interessante, assim. Às vezes a gente tá achando que a gente não tá sendo visto e que as pessoas não estão vendo.
as pessoas estão, mas é porque a gente não consegue ver porque a gente tá aqui dentro da gente. E eu acho que volta para esse ponto, né? O quão importantes são as pessoas que a gente escolhe para emprestar essa visão pra gente conseguir se enxergar, que seria a nossa rede de apoio, né? Sim. E também aquilo que a gente escolhe expor e como a gente cuida desse lugar, né? Do que a gente vai receber e como a gente vai receber, e o quão bem a gente tá resolvido com essas nossas questões internas para poder não ser influenciado por isso. Então, é isso, sim, tem um cuidado e tem um lugar muito importante que é preservar algumas vezes aquilo que você vai expor mesmo, né? Sim. E tá tudo bem, a gente não precisa expor tudo. Mas também ter a consciência de se relacionar com um lugar de que a gente sabe que isso não é tudo, né? Então, isso pra gente mesmo, pra gente ter um ambiente nas redes sociais mais saudável. Eu acho que a gente precisa ter consciência, e acho que todo mundo tem, mas às vezes a gente se esquece, porque vive idealizando, vive vendo esses recortes e achando que isso é o todo. E entendendo que quando a gente tá olhando pra algo, a gente tá olhando com tudo que a gente é de sentimento. E o outro, ele tá só mostrando uma coisa específica, né? Então, eu acho que tem esse lugar de conseguir olhar para esses dois lados e para a forma como a gente se relaciona com esses espaços. Amiga, queria fechar esse episódio, acho que a gente falou bastante coisa, a gente falou várias coisas diferentes, e eu queria fechar falando que a exposição, ela tá muito linkada com a vulnerabilidade também. E essa vulnerabilidade da gente expor aquilo que é verdade. E a gente lembrar que a gente não vai conseguir sustentar muito tempo e expor um personagem. Então, por isso que é interessante, é super importante a gente se alinhar internamente e a gente expor aquilo que é real também. Porque muitas vezes a gente quer ser alguma coisa. E será que de fato o querer é o que é? Claro que a gente pode fazer o exercício de chegar em vários lugares. Só que a gente também não criar um personagem pra gente mesmo, dentro da nossa cabeça. E a gente querer expor aquele personagem sendo que não é aquilo que a gente de fato é. Por isso que autoconhecimento é muito importante, gente. E queria fechar com essa mensagem. Maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que essa conversa tenha feito sentido pra vocês. Porque ela foi meio maluquinha aqui pra gente. Deem 5 estrelinhas pra gente. Envia pra algum amigo, pra alguma amiga que pode curtir ouvir essa conversa. Comentem, conversem com a gente, por favor. A gente quer conversar entre a gente, mas a gente quer conversar com vocês também. E espero que essa conversa seja de um jeito que faça vocês sentirem como se vocês estivessem aqui com a gente também. Que é isso que a gente quer passar. É isso. Obrigada! Até o Beijos. próximo. Beijo.